a honra e toda a glória. Se doe para Deus, se dedique mais para Deus. Por muitas e muitas das vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos já é o suficiente. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite é: se Jesus voltasse agora, a Bíblia nos ensina que não existe determinação em base da cronologia cristã, nem os próprios estudiosos do tempo pode relatar acerca da vinda de Jesus. Será um evento grande, um evento onde a terra vai parar totalmente. Grave o que eu estou dizendo. Será um evento, aleluia, glória a Deus, em que todos ficarão atônitos. Claro, os que vão ficar, porque os que irão subir ficarão surpresos. Pergunte por quê? Porque vai ser um fechar de olhos. E quando você abrir, eu estava na igreja, na tempo de avivamento, cadê eu? Onde é que eu estou aqui agora? E você verá o Senhor olhando para você, dizendo assim: olha, vem te pedir de meu Pai. E você olhar e dizer fisicamente, dizer: mas eu não te conheço, como é que eu vou te seguir? Ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: mesmo sem me conhecer, você me seguiu esse tempo todo. Agora que me conhece, eu sou Jesus. Vinde, aleluia, para a mesa, porque o teu lugar está reservado nela. Ele virá, isso, aleluia. As igrejas pararam de pregar. Ele virá e as igrejas pararam de falar disso. Ele virá, aleluia, e a manifestação da sua glória será maior, aleluia, do que da primeira vez que ele esteve aqui. Aleluia, quando a Bíblia nos ensina, aleluia, quando o profeta, aleluia, nos ensina acerca da glória da última casa. Ele não está falando de uma glória secundária carnal. Ele não está falando de uma glória secundária física, mas ele está falando de uma glória secundária espiritual, porque nós não veremos mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cego ver, surdo ouvir. Nós não veremos uma multidão destruída por um só homem. Nós não veremos uma multidão, aleluia, regida para apenas uma pessoa. Mas a Bíblia nos ensina que nós veremos os céus entrar em festa, e eu e você participaremos dessa festa. Quem vai participar dessa festa comigo, diga glória a Deus. Mas é necessário, repita comigo, diga: mas é necessário criar um relacionamento com compromisso. O tema da nossa doutrina hoje: relacionamento ou compromisso. Tem diferença? Essa é uma coisa que eu, estudando essa tarde acerca do que iria ser falado aqui, Deus me deu uma visão diferente daquilo que eu queria. E como se diz o missionário Luiz Paulo: se Deus mandou, quem sou eu para desobedecer? Fique de pé em nome de Jesus. Evangelho de João, o livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. João é o quarto evangelho do Novo Testamento, é o quarto livro.
Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 4, versículo de número 9. Os que acharam comigo dirão aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Livro de João, capítulo 4, versículo de número 9. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber, que sou uma mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10, parafrasearmos o texto, diz assim: e disse Jesus, se tu conheces mesmo o dom de Deus, o que te diz dar-me de beber? Tu que me pediria, e eu te daria água viva. Diga comigo, e eu te daria água viva. Glória a Deus. Tome seu assento nessa noite. Os que podem dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero aproveitar o dia, assim eu posso dizer, dos namorados. Quero parabenizar todos os eternos namorados, a todos que estão relacionados em namoro ou até mesmo em casamento. Já que os outros dizem, não tem o dia do casado. Não tem, mas hoje também é o dia do casado, irmãos. Porque se traz a visão ao relacionamento é o quê? Casado sempre será namorados. E quando você tem essa visão, você não tem uma visão fadigosa. Você tem visão só, é minha namorada. Você tem sempre aquele pensamento, eu quero agradar. Ela não é assim. Então hoje eu quero falar de relacionamento ou compromisso. Esse é o tema da nossa vida. Relacionamento significa você estar com um laço com alguém, você ser comprometido com alguém. Então vemos que a palavra relacionamento, ela está vinculada com a palavra comprou. E se vamos falar de compromisso, de relacionamento, eu peço que você traga uma autoanálise da tua vida hoje. Como é que anda o teu relacionamento com Deus? Como é? Como é que anda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o teu relacionamento com Deus? Como é que anda? Será que é um relacionamento com compromisso? Ou é um relacionamento sem compromisso? Todo relacionamento ele tem que ter o compromisso. Porque se não tiver compromisso, o negócio não vinga. É ou não é assim? Um relacionamento sem compromisso, ele não tem crescimento. Estamos vivendo uma época, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando se fala acerca de relacionamento com Deus, o negócio é sério. Por que é sério, Bispo Germano? Porque as pessoas querem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um relacionamento aberto. Mas entenda uma coisa, deixa eu te explicar uma coisa do teu Deus, que talvez você não entendeu. O teu Deus é ciumento. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Diga, o teu Deus é ciumento. Você sabia disso? Ele não vai permitir dividir você com ninguém. Ele não vai permitir, aleluia,
que você viva dentro da igreja com um relacionamento aberto. Existem dois tipos de relacionamento, e se eu já falei acerca do relacionamento aberto, eu falarei também do relacionamento fechado, que no caso seria o relacionamento com compromisso. Diga comigo, relacionamento. Diga relacionamento aberto. Diga sem compromisso. Diga relacionamento fechado. Diga com compromisso. Se fôssemos trazer, aleluia, para a nossa anatomia física e para aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias, quando se abre a televisão, está cheio, aleluia, de besteira, de bobagem, aleluia. Eu vou falar, já que aqui é um culto de doutrina e a gente está falando de relacionamento. É um homem com duas mulheres, é uma mulher com dois homens. Aí a mídia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos faz entender que isso é natural. Mas Jesus não disse isso, disse: e o marido seja homem de uma só, e a mulher seja a mulher de um só homem, ou de um só marido, em outras versões. E quando trazemos isso para a nossa anatomia cristã também, aleluia, Jesus, para a nossa anatomia cristã, nós devemos entender uma coisa: se eu e você temos um relacionamento com Deus, esse relacionamento tem que ser só com quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Se prepare. Eu vou falar da maneira que Deus está colocando no meu coração. Posso falar? Posso falar? Deixa que está dando essas saidinhas com o diabo. Se o seu relacionamento é fixo com Deus, deixa que está dando essas saidinhas com o diabo. Aleluia, achando que Deus não está vendo, Ele está vendo. Deus, aleluia, quando decidiu ter um relacionamento com você, Ele foi capaz de descer, aleluia, dos céus, sofrer, aleluia, fazendo o que João também disse no capítulo de número 3, versículo de número, aleluia, 16, aleluia, a Bíblia vai nos testificar dizendo: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Sabe por que você está vivo? Diga comigo: o amor de Deus. O amor de Deus. Devemos trazer isso para a nossa vida. Se o meu compromisso é com Deus, então eu vou viver para quem? Eu vou viver para quem? Eu vou viver para Deus. Eu vou amar a Deus. Eu vou louvar a Ele. Eu vou apenas exaltar Ele. Aleluia. Compromisso significa se dedicar a alguém. Não aceite, aleluia, viver com Deus, aleluia, um relacionamento aberto, porque Deus não vai permitir que você viva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um relacionamento aberto com Ele. Está hoje Jesus, aleluia, aqui dentro da igreja, amanhã está com Satanás lá fora, está hoje aqui dentro da igreja de mandada, dizendo: Jesus que é lindo, Jesus eu te amo, e amanhã está escandalizando o seu nome, amanhã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está passeando com o diabo por aí, não adianta, aleluia, estar na igreja desse jeito. Gente que às vezes me interpreta mal, né? Eu em debate uma vez com um cidadão em um local que eu fazia trabalho com um certo moço lá. Esse cidadão era o gerente lá do local que eu trabalhava. Em debate, aleluia, comigo, eu conversando com ele normal, mas ele começou com outro rapaz também. Aí o rapaz estava assistindo um vídeo no cavalo, eu acredito, acerca de um pastor que tinha escandalizado o evangelho. Ele olhou e disse: por isso que eu não vou para as igrejas evangélicas. Ele olhou e disse: por isso é que eu não ando nas igrejas evangélicas, por causa desses pastores, detalhe.
Ele sabia que eu também sou líder espiritual. Ele sabia também que eu pastoreava o ministério também. Aí meu amigo mexeu, tocou na ferida e doeu. E se eu aprendi uma coisa com Davi, é que eu não sou, aleluia, levita, eu sou guerreiro. Existem dois, aleluia, de pessoas dentro do arraial de Israel. Quais são isso, Germão? São os levitas e os guerreiros. Os levitas, aleluia, na prova eles adoram a Deus. E os guerreiros, Cristo Germão, ele puxa a espada. Os levitas, aleluia, eles se abrem para adorar e para glorificar. Os guerreiros não. Falou do meu Deus, vai ter que se calar agora. Falou do meu Deus, agora vai ter que conhecer a grandeza do meu Deus. Fica calado, meu. Fica calado, não sabe não, fica calado. Não fala não, fica calado. E eu me enchi, Deus, perdão, mas eu me enchi de ira. Sabe uma panela de pressão depois de 5 minutos? Eu não tirei 3 segundos. Aqueles filmes, aleluia, que você aqueles desenhos antigos, que quando o cidadão fica com raiva, só um negócio que eu vou dizer, foi eu na hora. Como se diz o ditado, virei uma panela de pressão na hora. Eu lembrei como é. É por isso que eu não vou para as igrejas, para os pastores, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, com todo o respeito que eu tenho a você, falou dos sem vergonha dos pastores que estão se analisando, tudo bem. Mas falar da igreja eu não permito. Ele olhou para mim por quê? Porque a igreja é santa. Então não toca numa coisa que é santa. E eu disse para ele, ó, eu tenho outra coisa para te dizer também. Que é, não vá para a igreja. Aí você vai olhar para mim e dizer, Bispo Germano, era para o senhor evangelizar o rapaz que viu Davi evangelizando o Golias. Faz isso não, bichão. Aceita Jesus tu também. Foi? Hã? Foi? Faz isso não, rapaz. Jesus te ama. Aleluia. Foi? Falando com quem? Tu está pensando? Está falando com quem, meu filho? Olha para Davi disse, esse menino, eu disse, esse menino, mas Deus vai na minha frente. Hoje mesmo tu não escapa dessa guerra. Passou 4 dias afrontando o povo de Deus, mas hoje você deixa de afrontar, porque meu Deus vai me usar, e hoje mesmo Ele te colocará em minhas mãos. O irmão está ao seu lado, cuidado. Diga, Deus ainda tem guerreiros na minha igreja. Falou da igreja, meu filho. Eu já pedi a Deus para tirar isso de mim, Deus não tirou. E se Ele usou Davi daquele jeito, é porque Ele também quer me usar desse jeito. Fala mal dos sem vergonha, dos pastores aí que estão fazendo coisa errada. Pode falar, são um bando de sem vergonha mesmo. E vão tudo pagar com Deus depois. Vão tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, prestar conta com Deus depois. Mas falar de algo que é santo, falar da igreja, querido, é melhor que você, aleluia, não fale, porque vai ver a espada, vai conhecer a espada. Quem se relaciona com Deus protege a sua fé. Protege ou não protege? Quem, aleluia, se relaciona com Deus protege a sua fé. Negócio de compromisso aberto, amado. Para lá, Satanás, quer me iludir? O diabo tentou iludir até o próprio Filho de Deus, querido. Imagina eu e você. É ou é? Quem deixa eu falar de novo, diga glória a Deus. Eu vou falar porque você deixou eu falar. Porque tem gente, aleluia, dentro da igreja, relacionada, aleluia, com relacionamento aberto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, achando que Deus está se agradando. Senta aqui, Jesus, do meu lado, porque agora eu vou te adorar. Termina o culto, fica aí, porque agora eu vou amaldiçoar, aleluia, todos, aleluia, que estão no meu caminho, porque agora o diabo vai comigo para onde eu for. Diga para o irmão ao seu lado, diga viva um relacionamento fechado.
Ela diz que o mundo é de quem? De quem é o mundo? O maligno é Deus. Aí vem com aquela falta de sabedoria. Mas Deus fez a gente para comer o melhor dessa terra. Pois fica aí, meu filho, como o que você quiser. Porque o que Deus tem preparado não está aqui. O que Deus tem preparado para mim e para você, para aqueles que pedem o Evangelho, está na minha glória. Diga comigo, estamos plantando aqui. Mas não existe a história de colher aqui. Quem vai colher lá na glória de glória a Deus. Oh Jesus, aleluia. Nada que eu faço aqui é para ficar aqui, porque eu não sou daqui, você não é daqui. O nosso relacionamento não é carnal, o nosso relacionamento é espiritual. Não viva um relacionamento aberto, por favor. Não fique com Deus hoje que o diabo amanhã. Escolha quem você de verdade quer ter um relacionamento. Escolha alguém que te deu a vida e a vida eterna, ou alguém que vai tomar tudo aquilo que ele te deu. Porque o diabo tem poder para dar, mas o diabo não tem. Aleluia. O diabo tem poder para te dar uma mansão, aleluia, em Beverly Hills. Aleluia. O diabo tem poder para te dar um carro do ano. O diabo tem poder para fazer você, aleluia, da noite para o dia, aleluia, um empresário forte. Tem ou não tem? Você acha que ele chegou a subir? Olhar para Jesus depois que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Se ele jejuou 40 dias e 40 noites, então ele passou 40 dias sem dormir. Passou ou não passou? Foram 40 dias e 40 noites. Não foram um jejum de 40 dias, foram um jejum de 40 dias e 40 noites sem dormir. Sabe como é que Jesus está agora? Cansado. Amanda, estamos falando de Jesus carnal, estamos falando de Jesus espiritual. Agora, aleluia, depois, não sei você, mas eu, aleluia, louvado seja o Senhor, passei um tempo trabalhando à noite, e dias que eu não conseguia dormir direito de dia, e à noite eu tinha que estar acordado, no outro dia eu estava feito um zumbi andando dentro de casa. Agora imagina 40 dias e 40 noites. Diga em uma palavra apenas. Diga as pedras
pedras se tornariam em pão. Se tornaria ou não se tornaria? Aí Jesus olhou para ele e disse: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Filho de Deus. Aí o diabo desistiu. Desistiu? Desistiu ou não desistiu? Desistiu. Ele foi aqui para: peraí, Jesus, vamos aqui comigo. Leva ele, aleluia, para cima do templo. E quando se fala de templo, a gente vê aqueles templos mais antigos. Sabe que não é uma fachada de uma igreja baixa. Não é 2 metros, 3, 4, 5 metros de altura. Nós podemos dizer que vai aos seus 20, aleluia, 30 metros de altura. Ele olha para ele, já olha para dizer: Jesus, eu conheço o teu poder. Pula. Faz o quê? Pula. Jesus assim: eu te conheço, coisa. Está escrito também que não atentará o Senhor teu Deus. Ele desistiu. Desistiu? Ele desistiu? Ele vai uma terceira vez, leva Jesus para o cume do monte mais alto. Chega lá no cume do monte. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Senhor, olha para tudo aí. Eles estão vendo, está vendo? Tudo aquilo que os teus olhos alcançam, eu te dou. Jesus olhou para ele e disse assim: não tem nada, coisa ruim. Até a chave do inferno eu tenho. Foi? Foi? Foi isso que ele disse? Só me adora, Jesus, que eu te dou tudo. Ele olhou e disse: sai de ré, Satanás, sai para trás. Não passa mais nem na minha frente, sai de costa. Também está escrito: adorai somente ao Senhor, e só Ele prestará cultos. Aí sim, a Bíblia diz que o diabo saiu de perto, e os anjos do Senhor vieram e serviram a Jesus. Com isso eu quero dizer que o diabo não vai tentar você só uma vez, não. Ou você acha que o diabo não quer ter um relacionamento contigo também? É ou não quer? Você acha que não? Principalmente os que estão na igreja firme, esperando em Deus, esperando, aleluia, a vida do noivo, aleluia, com as suas lamparinas cheias. Desiste, não vem mais, já passou do horário. A festa de casamento seria 6 horas, já são 10 horas da noite. Ele não te quer, não. Vem comigo que eu vou te fazer uma princesa. Vem comigo que eu vou te fazer um príncipe. Vem comigo, aleluia, que eu vou te dar tudo aquilo que você merece. Você não merece esse desprezo que ele está te dando. Ele só fala contigo quando ele quer. Aleluia, você merece alguém que te respeita. Ou você acha que o diabo não diz isso? Diz ou não diz? Diz. Porque o diabo é mais interessado em se relacionar com você. Aí também o senhor olha para a Bíblia e diz assim: Bispo Germano, mas o senhor leu uma coisa e falou sobre outra. Aí vem a explicação. Certo dia Jesus está em Samaria. Diga comigo: Jesus está em Samaria. Detalhe: os judeus não estavam em Samaria. Eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que Jesus vai fazer tem um propósito. Jesus disse assim: tem alguém ali que está se relacionando errado, mas eu vou ensinar ela alguém que ama
Não podia estar lá, mas ele estava. E quando os discípulos, aleluia, foram rodear por fora da cidade, Jesus vai passar pelo meio da cidade. E lá ele fica, aleluia, ao poço. Mas detalhe, Jesus não leva a conduta nem embaixo para pegar água. Então a Bíblia diz que ele se assenta ao poço. E lá, aleluia, vem indivíduo, aleluia, no lado seja não se chama mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus fixa, aleluia, fixa o olho sobre aquela mulher, ele olha para ela e diz assim: me dá água. Me dá o quê? Me dá água, eu tenho sede. E aquela mulher já olha para as suas roupas e diz: o cidadão é diferente. Ele não é daqui. Pelas roupas eu conheço. Ele é judeu. Ele é o quê? Se conheciam os judeus pela preservação de Deus. Como assim, bispo Germano? Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Os judeus não andavam, aleluia, as mulheres judeus, aleluia, não andavam mostrando as pernas. As mulheres judeus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não andavam feito Jezabel, aleluia, de qualquer jeito, toda empiriquitada, aleluia, toda mostrada, aleluia, para cima e para baixo, não. Eram mulheres reservadas a Deus. Eram mulheres que, aleluia, voltavam a sua vida primeiro para Deus e segundo para os seus maridos. Não é como essas irmãs, aleluia, de muitas igrejas que nós temos na época de hoje. Vai ver os vídeos, aleluia, no YouTube, pregadora, uma roupa tão colada que só Jesus na casa. Não é essas Jezabéis, aleluia, do século 21, que diz que é pastora, que diz que é crente, que diz que é missionária, que diz, aleluia, glória a Deus, que é bispa, que é, aleluia, apóstola. Para lá, pelo amor de Deus, vá ler a Bíblia, vá se converter primeiro. Não embolsa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mundanismo. É irmã com a tatuagem do braço. Puxa a camisa aqui, o vestido tem que ser vestido aqui. É para mostrar tatuagem. Não é? Vai para a academia, irmãzinha, ó. Ele vai de foto de biquíni. Me cuidando. Não é? As roupas saem daqui na casa, fazendo até quem estava lá pecando. Ah, eu entendo. Desculpe a expressão de palavra. Essa mulher não é casada com um homem, ela é casada com banana. Porque se fosse casado com um homem, aleluia, primeiro ele olhar e dizer, primeiro de tudo, quer malhar? Quer ficar com as perninhas grosseiras? Tudo bem. Eu vou preparar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É panfleto, nós vamos passar o dia todo andando no sol quente. Tu vai perder quilo e tu vai engordar as pernas, minha. Não é assim? A mulher depois que tem menino não precisa nem ir para a academia. Os irmãos sabiam disso? Por que, bispo Germano? Porque levantamento de peso. Não é, amiga? Ela sabe o que eu estou falando. Levantamento de peso, menino sobe e desce. Desce, meu Deus do céu. Acabou a academia. Vai e volta, vai. Correndo todo dia, não é? Meu Deus. Aí fica, não, é porque o meu marido está do outro lado vai se converter, meu irmão, também. Que tem de pregador agora famoso, postando foto aí na academia, me cuidando para o Senhor Jesus. Mentira de Satanás. Não sou contra a academia, não sou contra quem faz.
melhor ser desprezada por Deus. Relacionamento com Deus é um relacionamento fechado. Aquele homem olha para Jesus, olha para ele e diz assim: me dá água. Ela olha e diz assim: Senhor, tu sabe que eu sou samaritana, sabe? Ela diz: sei. Jesus disse: quando teu marido me trazer um pouco de água. Olha, estou dizendo a conjugação da história. Estou dizendo o resultado da história. Não foi bem assim. Mas Jesus pergunta: cadê o marido dela? E ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo a vida dela, que Jesus, aleluia, é o maior especialista em estudar quem se relaciona com ele. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas dores, ele nos estuda. Ele sabe onde dói mais, sabe ou não sabe? Porque o Senhor, ele nos estuda para nos dar o nosso melhor. Mas Jesus olha para ela e diz: esqueceste a verdade. Tu tiveste 5 maridos, e agora o que tu tem não é? Vamos trazer para a teoria certa. Jesus estava falando com um amante. Estava mudado. Jesus assim: deixa de ter esses relacionamentos carnais e passa a ter um relacionamento verdadeiro comigo. Esquece esse relacionamento carnal e passa a ter um relacionamento espiritual e verdadeiro comigo. Porque se tu me conheceste de verdade, mulher, não era eu que te pediria água, era tu que me pediria água, e eu te daria a água da vida. Uma água que tu nunca mais vai ter sede. Uma água que tu nunca mais. A Bíblia, aleluia, a história da Bíblia real diz que aquela mulher se arrependeu. Ela deixou os seus pecados e passou a seguir a Jesus também. Sabe o que ela estava dizendo? Eu renuncio o meu erro. Eu renuncio a minha vontade. Então, a partir de hoje, o meu relacionamento com Jesus, como é esse relacionamento? Como é esse relacionamento? Tem esse relacionamento com Deus. Você é um jardim fechado. Não viva esse relacionamento que algumas igrejas estão pregando, que é um relacionamento que você pode fazer o que quiser. Mas viva o relacionamento verdadeiro que diz: viva para Deus e Deus viverá para você. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Lembra o departamento Cantigo dos Livros. Sábado, culto ali no Ministério Fortaleza, sábado. Culto de mulheres lá. Eu creio que as irmãs estarão presentes lá. Domingo, culto de missões. Estará conosco o diácono Danilo. Estará conosco o diácono Danilo, pregando a palavra de Deus. Então não perca. Domingo estaremos juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Fique de pé em Jesus. Missionário Luiz Paulo, nos fazendo a oração final. Glória a Deus. O primeiro povo de Deus mais uma vez para a paz do Senhor. Amém? Quem quer ir para casa, deu glória. Ixi, só minha esposa tem para casa. Volta a doutrina e fala até às 10. Ixi, eu esqueci que eu trabalho, gente. Ó. A Bíblia vem dizer, irmãos, que se alegrar com o seu irmão, chorar com o seu irmão. E muitos se entendem totalmente diferente. É se alegrar com a tristeza
fraqueza do teu irmão. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite queremos ser grato, Pai, pela mensagem abençoada que o Senhor tem edificado a minha vida, a vida de cada um, a vida daqueles a qual o eco deste microfone alcançou, Pai. Porque a tua Bíblia vem nos dizer que onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Então cremos que o Senhor se fez presente. Pai, se faz presente não só nesse momento, Pai, também no nosso lar, no trabalho, onde quer que a gente pisar a planta dos nossos pés, Pai. Ser conosco, acompanha, Pai, guia, vai iluminando nossos caminhos, Pai, vai repreendendo todo o mal, toda língua ferida, Pai, toda obra do adversário, quebra o arco, despedaça a lança, Pai, converte ele, converte ela, quebra, molda, trata, refaz, retira o resto dos catapichos na qual ficou no mundo lá fora, Pai, aquele restinho de lama, porque o Senhor nos arrancou do lamaçal do pecado. Então para subir não é fácil, as vestes têm que estar brancas. Pai querido, Pai amado, somos gratos pelo dia, pela tarde, pela noite, até mesmo pelas lutas, que venhamos ser gratos, porque em meio às lutas que o Senhor prova que Ele é comigo, que Ele é conosco. Eu te apresento também, Pai, não só lá, mas também a parentela de cada um. Alcança as vidas, Pai, dos nossos entes queridos, Pai. Vai de encontro a cada um deles, quebra as correntes do inimigo sobre as vidas, Pai, de cada um. As barreiras espirituais a qual impede o teu filho, a tua filha de te adorar, de bendizer o teu santo nome. Louvar e engrandecer, Pai. Pai, é aqui que eu já te oro, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com fé, creio que a vitória foi concedida pelo povo de Deus. Amém e graças a Deus. A gente ama você. Deus abençoe a todos. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e todos que creem comigo digam: não saia.